Que saudade que eu tava de um bom filme de terror com alienígenas. Oi, gente, tudo bom? Recentemente estreou na Star Plus o filme Ninguém Vai Te Salvar, que é um excelente exemplo de que dá para fazer um bom filme de terror envolvendo alienígenas que não caia pro piegas, que não caia pro clichê que geralmente a gente vê nesses tipos de filme. É uma obra que eu já via muita gente elogiando, especialmente porque ela tem o diferencial de que basicamente ela não tem diálogos, então é uma obra onde você acompanha a personagem principal, que é Brin, literalmente fugindo do começo ao final de alienígenas. E não tem margem de dúvida, então desde o começo você sabe que é uma obra envolvendo extraterrestres, envolvendo invasão alienígena. Se você gosta desse gênero, esse filme é para você. Nesse vídeo eu vou comentar com detalhes tudo que eu achei da obra. Uma parte não vai ter spoilers, ou seja, não vai ter nenhum tipo de revelação que possa comprometer você assistir esse filme depois, mas a partir de um certo ponto, eu aviso antes, vai ter spoilers, eu vou comentar detalhe por detalhe o que aconteceu na obra e por que eu achei ela tão interessante e tão boa para recomendar para vocês aqui no canal. Mas antes, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre filme, mas também sobre seriado, literatura, cultura pop. Se você gosta desses temas, esse canal é para você, seja bem-vindo. Já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal, isso me ajuda demais. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá. E aqui na caixinha de comentários comenta para mim se você já viu Ninguém Vai Te Salvar, se você gosta dessa temática extraterrestre, vamos trocando essa figurinha. Em Ninguém Vai Te Salvar, a gente acompanha a história da Brin, que é uma personagem que a gente percebe que ela é uma pária ali da sociedade, ela vive meio reclusa, ela mora numa casa mais afastada da cidade e que ela não tem muito trato com as pessoas que moram ali na cidade. Fica meio que implícito que alguma coisa aconteceu, que as pessoas não querem interagir com ela, aconteceu alguma coisa no passado que fez com que ela fosse uma pessoa excluída ali da sociedade, mas você percebe também que ela tenta, de alguma forma, ser notada, de alguma forma ser querida. Então ela cumprimenta as pessoas, apesar das pessoas não a cumprimentarem de volta. Ela brinca, ela ensaia danças como se ela fosse participar de alguma festa, mas ninguém chama ela para as festas. E tudo isso, como eu comentei no início, num filme que basicamente não tem diálogos. Então a gente vê como ela é uma pessoa que não interage com as outras, a gente vê basicamente do ponto de vista dela, ela não tem com quem conversar. Então a gente não tem diálogos diretos, né? A gente tem um murmúrio, uma cantarolada aqui, uma cantarolada ali, uma buzina, um barulho, são barulhos externos. A gente basicamente tem uma única vez em que a personagem fala e tem um papel muito importante na história. A gente entende alguns detalhes que ficam ali em aberto até um certo ponto do filme. Porém, num dia que a Brin, depois que passou o dia inteiro tentando interagir com as pessoas, fazer a sua rotina normal, porque ela faz roupa para vender para internet, ela vende pelo correio, o carteiro destrata ela, enfim. Daquele mesmo dia, à noite, ela acorda com barulho, alguém entrou na casa dela e já de cara a gente vê que é uma figura extraterrestre. A gente vê que é alguém que veio do espaço, que tem aquela característica muito comum que a gente costuma ver em filmes de alienígenas, que é aquele alienígena grande, com a cabeça meio ovalar, com aquele olho bem grandão. E ali ela tenta fugir dele e depois de uma certa briga ela consegue, de fato, ter ela domina ali aquela espécie de uma certa forma. Porém, a partir daí, tudo começa a dar errado e ela percebe que talvez realmente ninguém vá salvá-la, porque ela tá ali sozinha lutando contra tudo que possa acontecer ali naquela sociedade que aparentemente está sendo atacada por alienígenas. Então, nessa obra, a gente acompanha as descobertas junto com a Brin, a gente acompanha tudo o que acontece junto com a personagem, do ponto de vista dela, e também tendo aquela falta de interação com os outros personagens. Então, a gente se sente solitário tanto quanto ela. E eu acho que essa solidão é o que traz força para ela, porque é uma personagem que não se dobra, é uma personagem que não desiste. Acho que a principal característica da personagem faz com que a gente crie uma empatia tão grande por ela, é que ela simplesmente não desiste. Ela tem uma vida ruim, ela tá numa situação completamente
que talvez uma pessoa na situação como ela já teria aberto mão ali, já teria desistido, e ela não desiste. O filme inteiro, que não é um filme muito longo, tem um pouco menos de 1h30, é basicamente a Brin lutando. Então eu acho que isso que faz com que a gente pegue bastante gosto da personagem. Além disso, também tá a atuação da Caitlin Dever, que é uma atriz que eu já rasguei muitos elogios para ela no vídeo que eu falei sobre o seriado Inacreditável, que é da Netflix, onde a gente acompanhou a história real de uma menina que acabou sofrendo um ataque, né, sexual, não posso falar o nome certinho, e que ninguém, basicamente ninguém, nem a polícia, nem a sociedade acreditou nela, e ela passou muitos e muitos anos lutando para confirmar de que realmente ela tinha passado por tudo aquilo. É um baita seriado, é uma minissérie, na verdade, baseada num caso real, e que, assim, basicamente o seriado, uma minissérie, é sustentado pela Caitlin Dever. Eu já tinha elogiado muito o trabalho dela, e nesse filme, então, no Ninguém Vai Te Salvar, ela basicamente segura o filme do começo ao final, porque o filme é basicamente ela e os alienígenas. Adorei a interpretação dela, e mais ainda, a interpretação gestual dela. Então, é o olhar que ela dá, é um tipo de interação sem som, é um tipo de piscada, é um tipo de respiração. Então, ela consegue entregar tudo que o personagem tá passando sem falar uma palavra sequer. Então, é muito bom o trabalho dela. Também tem que se valorizar o trabalho do diretor, que é o diretor também que já dirigiu algumas outras obras que eu gostei bastante. Ele tem um jogo de câmera muito legal, ele tem um mise-en-scène muito legal, ele trabalha muito bem junto com a equipe dele que trabalha com a parte do som, porque, como eu comentei, não tem diálogos, mas tem trilha sonora, mas tem som ambiente. Então, o filme ele não deixa vácuo em nenhum momento. Ele é muito redondinho. E isso tem muito a ver com toda a equipe técnica que também trabalha nos bastidores da obra. Então, de parabéns. E a partir desse trecho eu vou comentar sobre o filme com spoilers, ou seja, vou te dar algumas revelações do que acontece no filme. Então, se você não assistiu, não quer pegar nenhum tipo de spoiler, pausa esse vídeo, vai lá, assiste, tá no Star Plus, também tá por aí pela internet, se você procurar você vai encontrar, e depois volta aqui no vídeo para assistir. Mas se você não se importa de pegar spoilers, ou se você já viu o vídeo, já viu o filme, continua aqui que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Ninguém Vai Te Salvar. Então vamos lá. Eu comentei que a Brin na primeira noite ela já é atacada ali, já um extraterrestre entra ali na casa dela e ela consegue se defender com algumas peças, porque como ela vive sozinha, né, ela acaba tendo algumas peculiaridades e uma delas é uma coleção que ela tem de umas casinhas, é tipo um Lego, mas todo incrementado, e ela consegue matar um desses alienígenas que invade a casa dela, atacando ali, perfurando o peito dele. No dia seguinte, ela fica ali atordoada, ela passa a noite ali sem conseguir, em choque, sem conseguir se mexer, mas no dia seguinte ela vai para a cidade, porque ela vai procurar ajuda. Porém, quando ela chega na delegacia, ela encontra um casal de senhores que cospem nela simplesmente e saem andando. Então a gente já percebe que tem alguma coisa estranha do porquê que o pessoal ali na sociedade, na comunidade, não gosta dela. Então ela resolve comprar uma passagem de ônibus para sair da cidade, porque já que ninguém dá bola para ela, ela também vai seguir a vida dela. Quando ela compra a passagem, ela entra no ônibus, só que ela percebe que ali dentro tem pessoas estranhas, agindo de forma estranha, e acaba acontecendo ali um ataque. É nesse momento que a gente passa a perceber que os seres humanos estão sendo absorvidos, ou clonados, ou substituídos por outras espécies ali que a gente não sabe quais são. E ali ela acaba chegando numa igreja, a gente percebe que uma amiga dela, para quem ela escrevia uma carta toda vez, uma amiga de infância dela, que tinha uma foto com ela tá ali enterrada, então a gente entende que essa amiga dela faleceu, assim como a mãe dela, ela vive sozinha justamente por isso, porque a mãe dela faleceu e essa amiga, que é a filha daquele casal que cuspiu nela na delegacia, também faleceu há um bom tempo. Então a gente percebe que tem alguma coisa a ver justamente com essa amiga. Então ela volta para casa dela, novamente tem alguns ataques, ela consegue lutar com eles de diversas formas. A gente percebe também nesse momento que essas espécies, esses alienígenas, eles não têm somente uma característica. Então tem espécie grande, tem espécie pequena, tem espécie que parece uma aranha. Então a gente percebe que assim como os seres humanos, esses alienígenas também têm formas diversas, talvez raças diferentes, talvez
gêneros diferentes, então a gente não entende muito como eles são, mas percebe que eles também têm as suas peculiaridades. Talvez tenha algum que seja mãe, que seja filho, que tem uns que sejam mais violentos, outros menos. Então a gente percebe ali que tem propositalmente a inserção de alienígenas diferentes. Depois de muitas e muitas lutas, inclusive eles tentam dominá-la colocando um invasor dentro da boca dela, só que ela consegue tirar, mas durante essa invasão temporária que eles conseguem entrar ali no corpo dela, a gente vê a primeira interação dela com essa suposta amiga dela. A gente entende que ela tem algum tipo de problema no passado, em que ela se sente culpada, talvez com a morte da amiga dela. A gente vai entender isso mais pra frente. Ali, depois de um certo momento, quando ela consegue ali se desvencilhar da casa, consegue matar alguns alienígenas, ela encontra ela mesma, então a versão clonada dela é quando a gente entende que os alienígenas não estão entrando nos corpos dos seres humanos, eles estão clonando. Então tinha uma outra versão dela ali, e aí ela acaba matando essa versão que ficaria substituindo ela ali na Terra. A gente também tem aquela representação de que talvez ela estivesse matando a Brin negativa que existia ali naquele universo. Enfim, depois de muita luta, no final das contas, ela é abduzida, ela vai para uma nave, chega uma luz e a leva. E lá os alienígenas, de alguma forma, conseguem entrar na mente dela. E provavelmente eles querem entender de onde vem a força dela, porque pelo menos ali naquela cidade ela é a única pessoa que realmente lutou, e lutou muito para não ser abduzida. Então eles provavelmente querem entender o que tem de especial nesse ser humano. E aí a gente passa a entender que ela tinha essa amiga, que ela era muito próxima, porém numa discussão que elas tiveram na floresta, ela acabou batendo com uma pedra na cabeça dela e ela veio a falecer. Então por isso que todo mundo na cidade não gostava dela, não sabia lidar com ela, não interagia com ela, ela vivia sempre muito triste e muito solitária. Então, dali vinha a força dela de uma certa forma, né? Ela queria uma segunda chance, ela queria mostrar que ela tinha feito aquilo sem querer, ou talvez que ela tivesse mudado, que de repente ela fosse realmente alguém mais violenta, que hoje ela não é mais, mas ninguém dava essa segunda chance para ela. E de onde veio a segunda chance dela? Justamente dos invasores, dos alienígenas. Porque no final a gente vê que ali naquela cena ali final, ela não está dominada, ela está ela mesma, porém ela vive numa sociedade onde outras pessoas que estão vivendo ali com ela são aqueles clones. Então são pessoas que são comandadas, são administradas ali por aqueles alienígenas e ela tá feliz, ela tá bem, ela tá interagindo com eles estão interagindo de volta e ela tem a chance de dançar, ela tem a chance de cumprimentar todo mundo. Então ela está feliz, ela recebeu enfim a segunda chance, mas a segunda chance não veio dos humanos. A gente não teve essa humanidade que os extraterrestres tiveram. Então eu acho que essa que é a pegada do filme, talvez mostrar que ou que a dominação de fato deu certo, eles dominaram ela, dando o que ela precisava, então, na verdade, ela que foi a trouxa, ou que no final das contas os extraterrestres foram muito mais humanos do que os seres humanos. Então diz pra mim o que você entendeu desse final, comenta o que você achou do vídeo, o que você achou do filme, e a gente vai trocando essa figurinha. Espero que você tenha gostado, um grande beijo e até o próximo!